Anderson, por gentileza, vamos compor aqui o nosso primeiro painel. Palmas para o Anderson novamente. Professor Roque, por gentileza, tome seu assento no nosso painel, primeiro painel de mercado. Anderson, por gentileza, pode sentar, fica à vontade. Palmas, professor Roque, novamente. Mais 2 participantes desse primeiro painel. Eu chamo o representante da Bayer, Diogo Monteiro, ele que é gerente de estratégia da Bayer. Palmas para o Diogo. Obrigada por ter vindo, Diogo, seja bem-vindo. E agora o representante da Stoller, Jorge Tamer, gerente de marketing estratégico. Palmas para o Jorge. Só para organizar aqui, Anderson, por gentileza, você fica na ponta. Isso, professor Roque aqui, o Diogo aqui e o Jorge no meio. Pronto, gente. Podemos sentar. Agora sim, a gente começa o nosso primeiro painel. Anderson, eu começo contigo, porque em off ontem a gente conversava sobre o cenário internacional e eu acho que o professor... E a gente vai afunilando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre expectativa especificamente para a China. Nas minhas últimas entrevistas, eu percebi um entusiasmo grande em relação ao crescimento da classe média chinesa, né? Existe um entusiasmo muito grande em relação a isso. Eu queria que você trouxesse para o cenário do milho. Qual é o impacto desse crescimento, essa projeção de crescimento da classe média chinesa para o milho e para as outras commodities no Brasil? Acho que a conexão do tema do funcionamento do setor agrícola brasileiro, das discussões de geopolítica que o professor trouxe, e olhar para o futuro é um ponto super relevante, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Ultrapassou os Estados Unidos já há muito tempo, e se a gente olha especificamente para o setor agrícola, é indiscutivelmente o maior parceiro comercial. Eu comentava na minha abertura da riqueza construída no Brasil afora, o dinheiro de uma máquina de lavar roupa vendido numa loja em Luiz Eduardo Magalhães indiretamente está conectado ao consumo de uma classe média na China. As conexões invisíveis que acontecem nesse mercado. E quando a gente coloca isso numa perspectiva, a gente viu uma China que saiu dos anos 80, empobrecida, começando um processo de crescimento e enriquecimento econômico, que se alastrou mundo afora, seja no comércio, pelas vias do comércio, e muito positivo para o Brasil. Só que a China está envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo, né? A China já começa a piscar uma luz amarela. 2 semanas atrás, a capa da revista The Economist era The Peak China, ou seja, a China no pico. E já tem cenários, inclusive, mostrando a população chinesa caindo. E isso, obviamente, gera uma série de transformações. Primeiro, um chinês mais rico, ele não está disposto a comer qualquer coisa. Ele não está disposto a comer produtos com contaminação de produto químico, com padrão de qualidade baixa. E tudo isso, gradativamente, vai moldando as cadeias de suprimento, as cadeias de fornecimento. E para a agricultura brasileira, para o milho brasileiro, para a soja brasileira, isso tem uma relevância brutal. A gente vai ver, no nosso entendimento, não muito longe daqui, o comprador chinês falando, soja brasileira ou milho brasileiro tem que ser produzido com insumo A, B, C e D, dentro da regra A, B, C e D. Para quê? Para atender esse mercado cada vez mais sofisticado. E isso necessariamente leva a remodelar a forma como a gente produz e como a gente atende esses mercados. Então, acho que, falando de classe média, falando de China, Suelen, a importância chinesa, ela, para os próximos anos, não só do ponto de vista quantitativo, quantos milhões de toneladas de soja, quantos milhões de toneladas de milho que o chinês compra do Brasil, mas ela vai crescer muito do ponto de vista qualitativo. Qual o padrão dessa soja? Qual o padrão desse milho? Qual o padrão da carne bovina, da carne de frango, da carne suína e de tudo aquilo que a gente exporta para a China, mas também aquilo que a gente importa da China e também de alguns outros países. Então, China é do tabuleiro aqui que o professor colocou, o mapa central do Brasil agrícola, e eu acho que de outros países do mundo, chama-se China. Se a China fica gripada, o Brasil morre de pneumonia, em especial o Brasil agrícola.
Perfeito. Professor Roque, agora falando ainda de China, a gente sabe dos limites protecionistas da China e a preocupação que eles têm com a segurança alimentar. Mas mesmo sendo um país super protecionista, a gente percebe que a China, ela dá indícios do quanto ela vai demandar para os próximos anos. Eles se reúnem de tempos em tempos e fazem essa projeção, principalmente de 5 anos para os próximos 5 anos. Como é que você entende o brasileiro, principalmente agora falando um pouco do agronegócio, qual é a visão que o brasileiro tem em relação a essa medida, esse conhecimento sobre a economia chinesa e a demanda chinesa? A gente está preparado, a gente se programa para atender a China, na tua opinião? Olha, acho que, assim, a gente tem salvo certos setores que entendem, né, quem são os seus compradores, no caso, como você tem colocado aqui muito bem, a ideia do agro, entender o papel da China e a importância da China, eu não acho que o Brasil tem essa visão tão estratégica, clara, de o que cada um representa. E eu acho que nós também, né, olhando por um outro lado, eu entendo a importância que a China tem para o agro no Brasil, mas eu acho que nós temos que ser mais estratégicos. O que significa isso? Nós temos que se preocupar, porque quando você depende muito de alguém, você está vulnerável de alguma maneira. Então, o Brasil ele tem que buscar outras alternativas. Eu sei que na China tem um potencial gigantesco de opções para o nosso negócio, para o agro brasileiro, mas do ponto de vista de um cenário instável geopoliticamente, nós temos que estar com um olho assim, não dá para depender só de um comprador. Que outros mercados a gente pode desenvolver? E aí eu não falo só pela China, com as questões da China, mas qualquer um. Se você só tem alguém que compra de você, se alguém é os Estados Unidos, você está vulnerável, porque você só tem um mercado. Então, eu acho que a gente tem que buscar, na medida do possível, encontrar outros mercados para ter uma diversificação. Diversificação é segurança, ainda mais dentro de geopolítica, porque você está sujeito às vontades da China. O Brasil vai ter que se equilibrar muito daqui para frente, politicamente, tendo que escolher um lado, cada vez mais. Se houver um confronto real, eu não estou falando nem de guerra, entre China e Estados Unidos, de que lado que o Brasil vai estar? O ideal é que a gente não tome lado. Será que vai ser possível? Se tiver que tomar lado, qual é o lado que o Brasil tem que tomar? Eu tenho dito que, economicamente, a gente tem que manter os laços com a China, mas, politicamente, a gente talvez tenha que se afastar. Como que faz isso? Não é muito difícil. Dentro da diplomacia, dentro da política, você aprende isso com facilidade. Como que é? Você avisa. Eu aviso para você, falo assim, ó, nós estamos fazendo aqui negócio, estamos comprando muito milho, estamos ganhando dinheiro, está excelente. Mas quando o assunto for soja, ou quando o assunto for política, eu vou discordar de você. E está tudo bem, isso não tem que afetar a nossa relação. Você alinha, você prepara. Então a nossa política externa brasileira vai ter que estar muito preparada e muito ativa para saber lidar nesse momento delicado. O Brasil vai ser cobrado em algum momento das democracias, do mundo ocidental, vai falar assim, de que lado você está? E óbvio que economicamente nós não podemos abandonar a China, mas politicamente nós temos divergências com o modelo chinês, do ponto de vista não democrático, do ponto de vista cultural, e nós temos uma proximidade com os Estados Unidos e Europa. E esses países vão falar, ó, e aí Brasil, quem é você? De que lado você está? Não vai ser muito fácil, eu tenho falado desse problema e eu acho que a gente tem que estar atento. E vocês aqui, todos que participam de uma certa maneira dessa relação comercial diretamente com a China, tem que levar essa ideia, falar, olha, a nossa relação comercial pode estar separada da relação política. É possível, cabe a nós colocar uma linha divisória ali. Eu acho que essa é uma reflexão para a gente colocar aqui, que é um tema preocupante nessa relação comercial muito dependente com um cenário geopolítico de atrito. Inflamado, né? Obrigada, professor. Agora,
Diogo, conta pra gente como é que as empresas têm enxergado essa questão chinesa e essa necessidade também de olhar para novos horizontes, né? Em vista de que a gente vive num mundo enorme e existem diferentes possibilidades quando a gente fala de exportação, principalmente do milho. Perfeito. Primeiro, bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado parabéns pelo evento. A Bayer é uma parceira que enxerga muitas oportunidades no GTAP e a evolução do evento aqui cada ano que passa ela é evidente. Bom, começando falando da China, do mercado global, né, e trazendo um pouquinho do contexto aonde que a Bayer, onde que a gente se posiciona nesse contexto todo, né? Talvez fechando um pouquinho mais o espectro aí, como o Anderson trouxe lá na frente. O que a gente tem visto no mercado global de grãos aqui, nos últimos meses, eu posso dizer assim, de fato é uma inversão, né? Existe, de fato, um momento transitório no mercado de grão, no mercado de rentabilidade, para a agricultura não só brasileira, mas global, né? Esse impacto, certamente, nós já estamos vivendo, e na nossa visão, a gente vai continuar, de fato, vivendo um cenário parecido com esse. A China é, de fato, um parceiro central, não só para a agricultura brasileira, para o milho especificamente também, né? O Anderson trouxe no começo do dia, da manhã aqui hoje, uma informação em relação às exportações nossas, né? E talvez um dos fatores, para não dizer o principal deles, que vem evitando uma queda ainda maior de commodity, de fato, é essa demanda aquecida que a gente vê da China principalmente. Do nosso lado, como o Bayer dizendo, a gente está muito focado em fazer aquilo que a gente acredita que é a melhor maneira de superar esse momento de transição. A gente acredita muito que não tem um outro caminho senão caminhar para altas produtividades, ou seja, investir cada vez mais e estar focado naquele assunto que de fato é onde nos cabe. Como é que eu faço, como é que eu me preocupo, como é que eu não me distraio com outros assuntos e faço com que o nosso agricultor, a nossa agricultura seja cada vez mais produtiva e, consequentemente, rentável. Esse é um papel que nos cabe muito. A gente fala muito disso, né? Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui a demanda vem aumentando, a gente sabe disso, né? Mas a exigência do consumidor, como o Anderson trouxe, também é grande. Não só em termos de qualidade de produto, mas um outro pilar importante também é rastreabilidade. Então, dentro da Bayer, nós temos ferramentas hoje, o Fábio vai trazer mais tarde um pouco, digitais que ajudam e corroboram com o quê? Que nós estejamos preparados para atender essa demanda global. Então, Suelen, respondendo um pouco, é óbvio que nós estamos muito atentos com todo esse cenário, é óbvio que a gente reconhece que frente aos últimos 3, 4 anos, a agricultura ela deve, a partir de agora, passar por um novo ciclo, não só nós no Brasil, acho que globalmente dizendo. O que nos cabe, e essa talvez seja a minha principal mensagem aqui, é como que nós, como indústria, conseguimos nos preparar para esse momento, né? E a Bayer ela enxerga muito isso, altas produtividades, inovações. O Fábio vai trazer depois aqui algumas informações de como que a gente vem inovando o setor, e não só com produtos, mas também com ferramentas. Acho que esse é o principal ponto. Obrigado. Obrigada a você. Agora, Jorge, você tem uma visão de marketing, né? Você é gerente de marketing. Eu queria que você falasse como a Stoller tem se comunicado com os nossos principais compradores e a importância de conhecer esses compradores para todas as estratégias envolvendo aí mercado e demanda de produtos brasileiros. Bom dia a todos, prazer estar aqui participando com vocês. Seja parabéns, Anderson, pelo grandioso evento. A gente é parceiro aí desde o início, a gente acredita bastante na iniciativa. É muito boa, acho que todas essas discussões elas são bastante complexas, né? O professor trouxe muito bem aqui as interações entre os países, mas nós estamos convictos, né, que vendo todas as projeções, que no futuro nós vamos precisar muito mais de alimento. E quando a gente olha as projeções dessas populações, a gente tem uma super concentração dessas populações nos países asiáticos, né? E a gente vê que o potencial produtivo daquelas regiões tem grandes desafios, né? Por terras que podem ser agricultáveis, por desafios políticos, clima, né? Se a gente olhar para a América Latina, mesma coisa, olhar para os Estados Unidos, grandes desafios também. Então nós estamos engajados em fazer com que o Brasil seja cada vez mais o grande produtor de alimentos para o mundo. Nós acreditamos nisso e a gente trabalha para isso, né? Nós trabalhamos para aumentar a eficiência produtiva das plantas. Hoje a Stoller, como uma empresa multinacional especialista em nutrição e fisiologia de plantas,
nós acreditamos que nós precisamos aumentar a eficiência do nosso sistema produtivo, melhorando tanto produção quanto qualidade. Dessa forma que nós tentamos comunicar com os nossos parceiros, agricultores, empresas, distribuidores, para fazer com que o sistema produtivo seja cada vez mais eficiente, fazendo com que o alimento chegue para os consumidores cada vez com maior qualidade, com melhor acesso, com menor custo. Então é nessa causa que nós estamos engajados, sabendo dessa complexidade e tentando atuar para diminuir todas essas interferências que a gente sabe que vem acontecendo no mundo atual. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os gargalos da iniciativa privada, porque a gente sabe que nem tudo são flores, a gente entende a magnitude do agro e é sobre isso que eu queria falar com o Anderson também agora, principalmente sobre comunicação. Em todas as edições do GETAP, a gente sempre falou sobre comunicação, né? Como o Brasil tem se comunicado e mostrado como é a agricultura aqui dentro. A gente fez o último GETAP, o Fórum Inverno, e a gente estava ali nessa transição de governo, agora a gente tem aí um tempinho, já 5 meses de governo, né? Como é que você entende hoje essa comunicação, principalmente do agronegócio, do ponto de vista governamental? Qual é a tua análise? A análise que você faz hoje, Anderson, com esses 5 meses de novo governo? Acho que, de uma forma muito tranquila e transparente, dá para dizer que nós estamos comunicando muito mal com o governo. E o governo, obviamente, com a gente, né? Ninguém conversa sozinho, né? E o ponto relevante dessa má comunicação, dessa comunicação frágil, na minha leitura, é que a gente tem que pensar o seguinte: nós não estamos na agricultura, ninguém compra uma fazenda no Mato Grosso, ninguém investe R$ 1 milhão numa máquina pensando em 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Stoller, a Bayer, qualquer empresa não monta uma fábrica no Brasil pensando em 3, 4 anos. A gente pensa na continuidade, na longevidade de um projeto econômico, empresarial, comercial. E, nesse sentido, por razões óbvias, nós estamos com uma interlocução muito ruim com o governo. E o governo tem data para começar e tem data para terminar, 4 anos. Então, eu acho que, de forma muito transparente, eu acho que nós, setor agro, precisamos comunicar melhor. Precisamos, dentro de um marco legal, eu sou estritamente legalista e liberal do ponto de vista econômico. Mas dentro de um marco legal, a gente tem que falar, respeito à propriedade privada, regras de comércio justo, isso aí é algo inegociável. Mas precisamos comunicar e dialogar com o governo atual, que é o que temos. E daqui 3 anos e 5 meses em contagem regressiva, temos uma nova eleição e que nos preparemos melhor para essa nova eleição, para uma transição de governo dentro daquilo, como disse o professor, lá fora o mundo é de anarquia. Dentro dos países, a gente precisa e deve, na medida do possível, reger por marcos legais, marcos institucionais muito bem definidos. E, claramente, esses 5 meses mostram que nós ainda não acertamos a sintonia da negociação, na comunicação entre o governo e o setor agrícola. Haja vista aí toda a discussão que teve em torno do AgriShow, depois, agora o evento lá na Bahia. Então, isso aí gera muita perda de energia, muito desgaste desnecessário, ao passo que o mundo lá fora está rodando, ao passo que as transformações econômicas, comerciais, políticas estão acontecendo, e são essas coisas que realmente vão definir o que vai ser a agricultura brasileira daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando esse governo já ter sido substituído 4, 5 vezes. Então, acho que esse é o ponto da falta ou de uma visão estratégica muito imediatista de curto prazo. O importante é a gente pensar que a rigidez ou a solidez institucional, política e legal do Brasil de amanhã seja melhor do que a de hoje. E a gente faz isso de que forma? Com revolução? Não, eu entendo que a gente faça isso por evolução. Evolução com base em comunicação e negociação. Para quê? Para que a gente, amanhã, como setor agrícola, estejamos mais capacitados e preparados para continuar atendendo uma China, continuar a atender uma União Europeia que compra outro conjunto de produtos agrícolas que saem do Brasil, frutas, verduras, até mesmo proteína animal. Então, acho que esse tema da comunicação eu diria, quase um eterno calcanhar de Aquiles do nosso setor. Nós somos especialistas em pregar para os convertidos. Para o nosso vizinho de fazenda, nossa, você viu como é que a soja é boa, como é que o milho é bom? Cara, a gente prega muito bem para o convertido.
mas nós temos uma dificuldade muito grande para conversar com quem não fala a nossa língua. Seja o morador da Avenida Paulista, seja o morador de Xangai, seja o morador de Amsterdã, na Holanda. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Eu estou com quase 30 anos de história de profissional, e é um desafio que eu vejo. Ele teve momentos de melhora, campanhas da BAG, Sou Agro, tudo isso trouxe um pouco mais de protagonismo para o setor no público urbano, mas, dado a relevância que é o setor agrícola para a economia brasileira como um todo, eu acho que a gente ainda comunica muito mal. Só uma história aqui, eu me lembro que isso deve ter sido, acho que 2010, 2011, nós fazíamos um projeto para a American Soybean Association, e com um grupo de produtores visitando a Coacem, lá em Sorriso, né? E numa rodada de conversa entre diretores da Coacem, produtores lá, com esses diretores da American Soybean Association, que também são agricultores, eu não lembro se foi o Gilberto, alguém lá que perguntou para o americano, e como é que é a imagem, o pessoal do urbano americano, o que eles falam do agricultor, do farmer americano? Aí o americano falou assim, não, eles não falam nada, pelo contrário, eles amam a gente, porque a gente faz propaganda, a gente coloca propaganda, aqueles filmes bonitos do farmer americano, aquela visão romântica do cara que desbravou o oeste americano, o cara que ajudou a construir uma nação. Então, o público americano, a população de agrícola americana é de 2% da população total. Só que os 98% ama os 2%. No Brasil, a população agrícola, no Brasil deve estar na casa dos seus 15%, e o público urbano, salvo raríssimas e honrosas exceções, ou não conhece a gente, ou por distância física, distância familiar, ou se conhece, a gente ganha o troféu da motosserra de ouro. Então, o tema da comunicação é muito, muito, muito falho, e eu vejo isso, como eu disse, tem 30 anos de estrada, eu vejo que melhorou, mas ainda a gente tem uma distância muito grande, Suelen, para tratar desse tema. Professor, eu acho que a fala do Anderson encontra muito aquilo que você falou sobre os combinados que precisam ser feitos, né? Como é que se arruma a casa nesse sentido de você saber o que está sendo feito aqui, propagandear para o mundo todo e, ao mesmo tempo, entrar nesse jogo político e econômico que é tão difícil, né? Mesmo a gente vivendo há bastante tempo já no mundo globalizado. Eu vou pegar o gancho aqui do que o Anderson falou, porque eu acho que tem um aspecto disso que ele está falando na esfera interna, extrapolado para a esfera internacional, que nós não fazemos. E a gente chama isso de soft power. Você tem o hard power, que é o poder bruto, força, dinheiro, ameaça, e tem o soft power, que cada vez mais no mundo de hoje, no mundo da informação, das regras, dos contratos e não da brutalidade, apesar de eu ter falado de potenciais brutalidades acontecerem, o soft power é a ferramenta mais comum para um mundo que não está em guerra. E o que é o soft power? É o poder de convencimento, é o poder de atração, é o poder de persuasão. A indústria do cinema americana, ela é a maior máquina de soft power já criada na história da humanidade. O Brasil, se ele não vai ter hard power, ele não vai ser uma potência militar, com porta-aviões espalhados em bases pelo mundo, nós temos que ter soft power. Qual é a história? E o soft power ele é muito baseado em histórias, em narrativas, em mensagens que atraem as pessoas. Qual é a mensagem que o Brasil tem para passar? Eu vejo 3 grandes áreas de diferencial competitivo real e tangível que podem virar grandes histórias. A primeira delas é na questão ambiental. O tamanho do nosso meio ambiente mostra que o Brasil, por natureza, tem que ser o líder ambiental do mundo. Então, nós temos que ser o grande defensor dessa causa, o grande inovador, o grande líder. A gente tem que ir lá e propor para o mundo o que tem que acontecer na área ambiental. E nós teremos a legitimidade para fazer isso, porque nós temos uma maior floresta tropical e uma série de outras coisas, preciso ficar falando aqui para vocês. O segundo elemento é na indústria do agro, na indústria alimentar. O Brasil é o grande celeiro, é o grande produtor de alimentos, é o lugar com um grande potencial de continuar crescendo.
E alimento, né, a segurança alimentar é uma questão de sobrevivência básica para nações. Você precisa ter energia, precisa ter alimento, precisa ter armas. Essas são as coisas básicas se você quiser sobreviver naquele mundo que eu mostrei aqui para vocês. E aí, o mundo não sabe, se nós aqui dentro não sabemos a importância do agro brasileiro, o mundo não sabe. Assim, claro, você vai conversar com pessoas técnicas e instruídas, sabem que o Brasil é uma potência no agro, mas as populações, a massa do planeta, entende esse potencial de convencimento, de atração que o Brasil tem? Não. E aí, assim, é tudo que o Anderson falou, potencializado por uma escala global. Não é só convencer as pessoas de São Paulo, do Rio, que o interior, que o agro é importante. É convencer o planeta do papel estratégico que o Brasil tem. E óbvio que essas duas histórias, ou essa história ambiental, ela anda grudada com a história agrícola. Porque senão nós vamos ser acusados do que a gente já é acusado, que o agro não respeita o meio ambiente. Nós sabemos que existem problemas pontuais, mas isso não é a cadeia organizada, institucionalizada e séria do agro fazendo. Mas isso é um problema de comunicação. O Brasil tem um problema de projetar soft power. E aí, a terceira área que eu diria que nós temos uma vantagem competitiva e que não é explorada, e essa é uma área talvez mais para frente, né, mais para o futuro, é a área energética. Primeiro porque nós temos uma matriz energética limpa, né? Hidrelétrica, nossa geração de eletricidade é uma das melhores do mundo em termos de ser limpa, não emissora. E depois que tem outras tecnologias surgindo no Brasil, como hidrogênio verde e uma série de coisas que pode ser a nova fronteira das energias limpas. E o Brasil está posicionado geograficamente em mercado para ser um grande líder disso também. E aí, se você combinar essas três coisas, que são três coisas do futuro. Eu falei para vocês que um dos fatores aqui que vai impactar o mundo é mudanças climáticas. Então, se a gente cuida e somos o líder verde, temos uma vantagem naturalmente. Alimento é necessário para a sobrevivência de qualquer país. Somos o líder em alimento, também estamos bem. Energia é o outro fundamental. Então, o Brasil tem tudo. O problema é que a gente precisa vender isso de uma forma que gere atração, que se traduza em poder para o Brasil. Poder. Você quer atrair novas empresas para vir para cá, você quer que os consumidores do mundo comprem o negócio brasileiro, o agro brasileiro, você quer que eles comprem o meio ambiente brasileiro, né? Comprem, consumam, aceitem, elogiem, gostem, e a nossa energia. Se a gente conseguir fazer isso, assim, o Brasil estaria muito bem. E eu diria que não tem nenhum outro país com uma vantagem tão real e tangível nessas áreas. O problema é transformar isso em produto de poder. A gente faz isso com a percepção que nós somos alegres e pacíficos, mas isso não foi planejado, isso é natural da nossa cultura. O mundo vê o Brasil como um lugar inofensivo, isso é soft power. Não necessariamente a gente consegue usar esse soft power numa mesa de negociação com a Europa, com a China ou com os Estados Unidos, infelizmente. Aí é uma deficiência nossa, diplomática e política e estratégica. Mas se a gente combinar essas coisas, eu acho que o Brasil daria um grande salto. Diogo, agora em relação às empresas, quais são os principais gargalos que vocês enxergam hoje, né, em relação ao que a gente tem aqui, o que a gente vende para fora, e como a iniciativa privada está se portando, está se postando em relação a essa realidade? Muito bem. Resgatando um pouco, né, de toda a fala, um dos grandes problemas certamente passa pela comunicação. A gente não pode esquecer o que a gente fez, eu falo como nação mesmo, como setor, nos últimos 20 anos da agricultura no Brasil, né? Os números que a gente fala, não só da cultura de milho aqui, que é o foco hoje, é claro, mas o soja, tantas outras culturas importantes, e muitas vezes a gente esquece da cereja do bolo, né? Que é como comunicar isso. Então, uma das coisas que a Bayer se preocupa muito é justamente fazer parte não só do processo em que nos cabe, que eu estou falando aqui como semente de milho especificamente, mas de toda a jornada do agricultor, né? O agricultor, ele enfrenta
N desafios, né? Existem vários estudos aí que mostram o número de decisões que o agricultor, não só no Brasil, mas no mundo, precisa tomar. E um desafio grande que a indústria tem é como que eu ajudo esse agricultor, mas não só com um produto específico, não só fazendo a inovação, que de fato é o nosso core, é o que a gente sabe fazer, mas nos desafiando a fazer mais, né? Como que eu uso a estrutura que eu tenho, né? Falando como Bayer aqui, uma empresa global, uma visão mais geral das oportunidades e tal, para de fato instruir esse meu agricultor. Então, através de programas de relacionamento, através de serviços digitais que eu mencionei lá atrás, através de comunicação e instrução, programas que capacitam não só o nosso time, mas também o mercado como um todo. Então, poderia citar aqui N programas que nós fazemos de viagens, de capacitações, para que de fato a gente consiga elevar a régua, né? E aqui eu estou falando elevar a régua não só de produtividade, de comunicação, de capacitação. E a gente precisa, de certa forma, e eu acho que o GETAP ele contribui muito para isso, ter uma voz mais única do setor. A gente precisa saber se comunicar um pouco mais, um pouco melhor, eu quero dizer, né? E a Bayer, ela enxerga essa necessidade e passa muito por capacitação, passa muito por treinamento e passa, óbvio, como eu já mencionei atrás, por produtividade. Então, como que a gente consegue unir, como que a gente consegue unir esses pontinhos para que, de fato, não só a gente consiga produzir mais, mas que essa produção, de fato, ela se reverta em mais inovação, em mais capacitação para o nosso setor. Então, eu quero aqui não só expandir a questão da comunicação, que de fato é um gap, mas como que a gente nos capacita para ecoar um pouco mais o que o nosso setor vem fazendo, não só para a questão econômica, mas para a sustentabilidade, por exemplo, e outros fatores. Então, essa é uma preocupação grande, acredito eu que não só da Bayer, mas para nós isso é um tema central. Agora, uma curiosidade, Jorge, como é que o mundo, né, vocês, em se tratando de uma empresa, de uma companhia internacional, enxerga as potencialidades e os gargalos hoje do agro brasileiro? A gente tem essa curiosidade de saber como é enxergado, né? Eu queria que você desse o seu relato. Eu acho que, bem em linha com o que já foi falado, eu acho que assim, nós temos grandes coisas boas que a gente faz e que muitas vezes a gente comunica pouco, né? Então, olhando aí, por exemplo, para a produtividade do milho, né? Quem lembra quando o milho produzia 50, 60 sacas e hoje a gente está falando de quase 400 e talvez nesse ciclo a gente atinja aí até os 400 sacas por hectare, que os Estados Unidos já fazia há algum tempo, mas com um sistema produtivo muito diferente do nosso sistema, né? Então, acho que a gente evoluiu em diversas frentes, né? E aí sempre trazendo o que a Stoller trabalha, que é melhorando a eficiência do sistema produtivo, e aí mostrar para o mundo que nós somos a agricultura a maior e a mais sustentável, né? Então, que a gente compete pouco com o restante do mundo nas fontes energéticas, por exemplo. Por quê? Porque nós somos praticamente autossustentáveis, né? A gente consegue produzir álcool, a gente consegue do milho, da cana, a gente consegue ter energias renováveis, né? Fotovoltaica, etc. Então, acho que nós precisamos ressaltar isso muito forte, de maneira muito forte e intensa, mostrando para o mundo todas as nossas capacidades. E nós precisamos ter bastante clareza e tranquilidade para enfrentar os nossos desafios, né? Então, a gente precisa enfrentar os desafios de desmatamento, né? De uma agricultura de baixo carbono, de tentar trabalhar mais essa questão da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, sempre buscando eficiência, com bastante pesquisa, com bastante investimento das empresas, com a conscientização dos agricultores, né? Então, acho que tem uma série de... Nós, como qualquer negócio, nós temos uma série de desafios também e problemas a serem resolvidos que a gente precisa trabalhar dentro da comunidade agrícola primeiro, né? Agropecuária, e depois externalizar isso tanto para o Brasil, né? Para as comunidades, para a sociedade, mas também mundo afora. Hoje a gente vai falar ainda de ESG para o agro, mas para finalizar essa última rodada do painel, antes da participação de vocês, eu queria passar a bola para o Anderson, porque eu acho que agora o momento é falar de tendência, né? O professor falou muito dessa importância de pensar fora da caixa para a gente ter outras oportunidades dentro do agronegócio. Eu queria que você falasse quais países você enxerga como potenciais aí para os próximos 10 anos, principalmente para o milho, Anderson, que é a tua área de atuação aí de bastante brilhantismo nos últimos anos. Eu e a Suelen, nós não ensaiamos essa pergunta, viu? Ela leu meus pensamentos. Jura? Verdade. O professor falou aqui de diversificação.
Vou pegar de novo o caso soja, mas isso em algum momento vai se estender para o milho na medida em que cresce a participação chinesa na importação de milho brasileiro. A China compra 78% da soja exportada pelo Brasil. O segundo colocado, se não me falha a memória, a Espanha, compra 3%. Então, 5 pontos percentuais a mais ou a menos de volume de soja importada na China, do Brasil, o Brasil não tem aonde mandar essa soja. E quando a gente olha para aquele mapa que o professor colocou aqui, tem uma incógnita aí que muitos aqui possivelmente já se perguntaram. E a Índia? Como é que você vê a Índia nesse cenário? Porque a Índia, de novo, inclusive agora ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, um país que a geografia é bastante complicada para a produção agrícola e tudo mais. E a grande dúvida que possivelmente vários aqui na sala têm é, e a Índia? A Índia vai ser um parceiro brasileiro? A Índia tem estabilidades políticas ou geopolíticas? A Índia amanhã pode ser a nova China? Como é que você me conta da Índia? Olha, a Índia tem um potencial populacional absurdo, tem uma posição demográfica melhor do que a da China, como você colocou, a China está num declínio demográfico. A Índia é muito pobre ainda. Esse é o grande desafio. Ela tem um desafio de crescimento, ela tem um problema energético muito grande também. É uma nação mais fragmentada, mas ela tem uma estrutura mais democrática e não imposta ou centralizada como a China. Então, tem pontos difíceis e pontos positivos. Eu acho que a Índia vai crescer muito e, naturalmente, vai ser um player. Tanto que ela está se colocando ali, né? Hoje, a grande região aqui daquele mapa que eu coloquei é a do Indo-Pacífico. E essa região é do Índico com o Pacífico. Os dois grandes players é Índia e China. A Índia está cada vez mais entrando nessa rota de colisão, né? De colisão com a China. Eu acho que a Índia pode ser esse novo mercado, porque é muito grande, mas ela tem uns desafios diferentes. O crescimento ele é menos constante como o da China. A China, por ser uma autoridade centralizada, uma economia comandada por uma ditadura, você direcionou e falou assim, olha, esse ano nós vamos crescer 9%. E a China cresce 9%. A China não cresce de acordo com o que ela cresce de acordo com o que dizem que ela vai crescer. O governo chinês fala assim, temos que crescer 9%, e manda ordem para cada uma das províncias, e as províncias têm a obrigação de trazer o resultado, e elas fazem o que for, tanto que tem muitos problemas aí acontecendo, tem um incentivo até para maquiação desses números. Tem uma discussão muito séria se a China cresceu os 4% no último ano. Tem muitos analistas dizendo que ela não cresceu 4,4% como ela diz, e cresceu 3,3%. Tem um estudo interessante aí, deixar a curiosidade, que diz que a melhor maneira de você analisar o crescimento de um PIB, que você não consegue mentir, é olhando aquele mapa noturno de luzes. Medindo a intensidade das luzes do país, você consegue aferir se aquilo é real ou não. No caso da Índia, esse crescimento ele não vai ser tão constante. Por quê? Não é planejado, né? É uma democracia, como a gente. Então, anda 2 anos para frente, 5 para trás, aí 20 anos patina. Então, a Índia tem esses problemas. Claro que o que eu entendo, todos esses países que estão numa base muito baixa, e essa foi a história da China, é muito fácil no começo você crescer muito rápido. Porque sair do quase nada e dobrar é simples. Basta você dar algumas pequenas ferramentas para a população que a economia pega um impulso e vai muito rápido. Tanto que esse é o problema da China hoje. Quando ela atinge a renda média, $12.500 per capita, para ultrapassar esse obstáculo, é muito difícil. Tanto que a gente tem um nome para isso, é um fenômeno chamado armadilha da renda média. 38 países no mundo só conseguiram romper essa barreira. 38. E 19 deles cresceram mais de 2,5% ao ano. Será que a China vai continuar? Eu acho que nós vamos ver a Índia, ainda nos próximos anos,
dando saltos muito positivos. Eu não tenho noção para dizer assim quanto que isso vai representar no mercado dela de consumo de agro, mas ela vai precisar se alimentar. Isso é óbvio. Agora, eu sou mais cauteloso, ela não é um caso chinês. A China são 3 décadas constante, crescendo uma média de 9% ao ano. A Índia não. A Índia vai ser mais complicado. Mas é inevitável. É uma população maior do que a China, com um perfil demográfico positivo. A China vai ter um bônus, a Índia vai ter um bônus demográfico ainda. Ela tem gente jovem, população ativa. População ativa precisa de casa, trabalha, consome alimento e outras coisas. Então, eu vejo que ela pode ser um potencial, mas a gente não vai ser igual à China. Só fazendo um gancho aqui com o tema da Índia, a Índia é uma grande incógnita para o agro brasileiro, né? Se a gente pensar que o Brasil é um país de, sei lá, 870 milhões de hectares, a área do Brasil medida em hectare, e a gente produz aí 300 e poucos milhões de toneladas de grão, a Índia, numa superfície muito menor, com limitações de montanhas e frio, seca no norte, desertos ali na fronteira com o Paquistão, a Índia produz mais alimento do que a gente, alimenta uma população maior do que a gente. O Prêmio Nobel da Paz lá do Norman Borlaug na década de 70, com a primeira Revolução Verde, praticamente não erradicou a fome na Índia, mas a miséria, a fome dramática de morrer milhões de pessoas, a Índia se livrou disso. E de fato, como o professor colocou, a Índia é um país muito mais diversificado. Você anda 150 quilômetros, troca a língua, não é que troca o sotaque, troca a língua. Mas em algum momento a Índia passa a ter maior relevância no mundo agro brasileiro. E aí o outro gancho que eu queria fazer da fala anterior do professor é a história do soft power. De novo, o Brasil é um case que saiu de importador líquido de alimento na década de 70. O Brasil exportava café e cana, e com toda a renda do café e cana ele pagava petróleo e importava as outras comidas, os outros alimentos. Então o Brasil é um case de sucesso. E dentro dessa lógica da projeção do soft power, uma das ferramentas de soft power que nós temos é tecnologia agrícola tropical. Então eu me lembro, quatro anos atrás, participando de um evento em Nairobi, no Quênia, os africanos são sedentos pelo conhecimento agrícola brasileiro, porque a agricultura tropical do Brasil, ela encaixa como uma luva na agricultura tropical da África, que é profundamente atrasada, salvo algum polo ou outro de eficiência na África do Sul, alguma projeção de produção de frutas, às vezes no norte da África, mas na faixa tropical do mapa da África, Quênia, no lado leste da África, Tanzânia, mas do lado oeste, Angola, Nigéria, Congo, todos esses países aqui que estão de frente para o Brasil, eles são sedentos pelo conhecimento agrícola brasileiro. Então, dentro dessa lógica que o professor falou de soft power, uma ferramenta para a gente conquistar corações e mentes é ajudar países pobres da África com a experiência que a agricultura brasileira construiu nesses 40, 50 anos de Embrapa, outras entidades públicas, mas também as empresas privadas, em transformar o Brasil de um importador líquido de alimento num exportador líquido de alimento. E não significa dizer que se a gente fomentar a Uganda a ser autossuficiente na produção, sei lá, de soja, vai atrapalhar o mercado brasileiro, porque o mercado cresce como um todo. E o continente africano também é um grande polo populacional. Possivelmente nos próximos 10, 20, 30 anos, boa parte do alimento produzido no Brasil, até que Angola seja tão eficiente em produção agrícola igual é o Mato Grosso, até que a Nigéria seja tão eficiente como é o Maranhão ou qualquer coisa parecida, o Brasil tem uma oportunidade brutal de produzir e fornecer não só tecnologia, mas alimentos para o continente africano. Você pega Ruanda, que foi caso de genocídio lá no começo dos anos 90. Ruanda é um dos países que tem maior taxa de crescimento anual de PIB. Lógico de uma base muito pequena, mas isso sim, são formas que eu entendo do Brasil agrícola diversificar e reduzir, mesmo que minimamente, a dependência e não a interdependência da China, como o professor Roque colocou.
Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão do uso do solo, que o Brasil até tentou umas iniciativas com a Embrapa, mas na relação diplomática direta com o país. O que falta é o elemento de você massificar isso para uma conversa, né, global no geral, não só para aqueles setores especializados que lidam com aquilo, mas para o mundo todo perceber que o Brasil está indo lá e transformando a África, ou pode transformar, do mesmo jeito que a gente transformou a nossa realidade agrícola. Enfim, acho que falta uma parte, né? A gente até usou isso diplomaticamente em alguns pontos esporádicos, mas ainda não conectamos. E depois, a parte mais difícil, que é usar isso para ganhos para o país, que é falar assim, tá bom, eu tenho o soft power, que é o exemplo que eu falei, o mundo vê o Brasil como um país pacífico, mas e daí? Tipo, isso traduz numa negociação com a União Europeia, num acordo de abertura comercial. Não, pô, Brasil, então eu vou assinar com você porque você tem muito soft power, vocês são alegres, felizes, pacíficos. Não. Então, poder, ele só é poder se você consegue aquilo que você quer, no final das contas. Eu posso ter um monte de armas, se aquelas armas não me permitem ganhar a guerra, não adiantou eu ter aquela ferramenta. Eu posso ser percebido como gentil e legal. Se ser gentil e legal não me ajudou a ter um benefício de assinatura de um contrato comercial melhor, não adianta nada eu ter aquela qualidade ou aquela característica. Agora, Diogo, você que é da área de estratégia, essa estratégia de galgar aí novos horizontes do ponto de vista comercial, isso está na pauta da Bayer, na pauta de estratégias? Isso é comum na empresa vocês discutirem esse tipo de coisa? Com certeza, Suelen. Um ponto importante que até se conecta com a fala do Anderson, com a fala do professor Roque, como que essa agricultura vem evoluindo, né? Se a gente linkar, se a gente pensar no nosso setor em relação a outros tantos setores que nós temos, a gente foi um setor que a gente demorou para acordar em relação a dados, em relação à tecnologia, em relação a linkar de fato um potencial e conseguir, através de mensurações, contar essa história, né? Como o professor falou, não basta ser legal, não basta ser bonzinho, não basta não atacar ninguém, a gente precisa de fato gerar resultado, mostrar para o mundo que nós estamos prontos, e de fato nós estamos, né? Acho que ninguém nessa sala aqui tem dúvida em relação a isso. Uma das iniciativas para exemplificar todo esse movimento que nós da Bayer estamos fazendo é o projeto Procarbono, né? Inclusive, o vencedor do GETAP de inverno 22 é um dos parceiros nossos, é um agricultor parceiro nosso no projeto. E, basicamente, contando essa história breve aqui para o professor também, é um programa em que a gente visa, de forma gratuita, levar o estudo de mensuração de carbono para o agricultor, para que junto, de uma maneira abrangente, dentro dos próximos anos, a gente consiga contar essa história de fixação de carbono, não do agricultor específico, não da Bayer, mas do setor. A gente tem um potencial imenso de fixação de carbono. Essa é uma história a mais que a gente pode contar para o mundo, que de fato a gente não vinha fazendo antes. Então, aproveitar essa pergunta sua para exemplificar uma ação que a gente faz como companhia. A gente está ainda indo para o 3º ano dessa ação, né, e a gente vê de fato um potencial enorme de resultado, um potencial enorme de alavancar cada vez mais essa voz do nosso setor, ajudar não só o nosso setor, mas o Brasil a entrar de fato como um player relevante nesses fóruns globais e em assuntos que cada vez mais vão ser importantes e escutados pelo mundo como um todo. Jorge, você queria ilustrar com algum case da Stoller em relação a isso, em relação a galgar novos mercados, novos importadores? Eu acho que uma coisa que foi comentada aqui, né, como que nós podemos levar essas tecnologias para outros países, né? Eu vejo que nós da Stoller, como uma empresa multinacional, a gente já faz isso aqui no Brasil há 50 anos, né? Então nós pegamos e trazemos muitas tecnologias de outros países, mas também disseminamos o que a gente aprendeu aqui ao longo da nossa história, junto com os agricultores, junto com as instituições de pesquisa, fazendo com que essa agricultura mais eficiente ela seja expandida para todo mundo. Então, acho que é legal compartilhar. Recentemente, nós estruturamos um time internacional que está focado exatamente em fazer isso, pegar essas boas práticas de outros países e disseminar
para todo mundo, compartilhando e fazendo com que cada vez mais agricultores, independente da região, do país, da cultura, eles consigam ter acesso a tecnologias que melhoram a eficiência da agricultura global. Um engajamento positivo, né, Jorge? Pessoal, agora sim a gente vai para a fase de perguntas. Eu gostaria de, quem tiver aí uma pergunta para fazer para qualquer um dos nossos painelistas, que levantasse a mãozinha, as meninas estão aí à disposição. Por gentileza, vamos participar, gente, a gente está aqui para isso. A gente tem uma colega que levantou a mãozinha, se você puder fazer a gentileza, não precisa levantar, pode ficar sentada, só identificar de onde você veio, se representa alguma empresa ou entidade e direcionar sua pergunta, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Renata Sebastiani, engenheira agrônoma, consultora aí da Baru Agro, parabenizar o Anderson pelo grande evento e minha pergunta é para o professor Roque. O Brasil se tornou um case aí de importador para exportador, temos eficiência em diversos setores e alimentamos o mundo. Mas eu gosto muito de usar uma frase do meu pai, o produtor brasileiro é um excelente plantador e um péssimo produtor, porque ele vende mal. Ele não se comunica ou não tem acesso à comunicação. Então, hoje, o grande desafio que eu vejo aí do Brasil é a comunicação externa, não só interna, mas externa. E mesmo o governo passado, que teve a tentativa da ministra Tereza Cristina em abrir novos mercados, em expandir o comércio brasileiro, a gente ainda tem a dificuldade da comunicação e mostrar o potencial agro, a liderança global ambiental, e nós não chegamos nos países principais. A grande pergunta é, nós temos barreiras políticas lá fora, nós temos ineficiência governamental, é só responsabilidade dos diplomatas, do governo brasileiro, ou a gente também precisa da iniciativa privada em focar nessa comunicação, né? Então, esse é um grande ponto. A gente vai ter mais destaque se souber vender. Para vender, a gente tem que ter conhecimento. E para ter conhecimento, a gente tem que ter exposição. E a gente não está tendo isso. Excelente pergunta, Renata. Eu tive na Alemanha, logo depois do começo da guerra, numa visita, assim, relativamente diplomática, diríamos assim. E aí eu tive a oportunidade de conversar com vários parlamentares alemães. E assim, o que eu senti naquela hora? Eles todos estavam abertos a brigar ou romper barreiras comerciais com o Brasil, de cunho político, porque eles viam uma necessidade estratégica. Eles estão acuados, a Europa está com medo da Rússia, depende dos Estados Unidos, e precisa de outros aliados no mundo. E aí, claro, né, quem pode se alistar para essa aliança? Não é qualquer um. Não serve a China, não serve a Coreia do Norte, não serve a Arábia Saudita. Óbvio que, né, a Alemanha, por exemplo, está comprando gás natural do Catar, que é o que tem, ela precisa lidar com o problema imediato. Mas o Brasil, ele preenche todos os requisitos necessários para uma série de coisas. Mas aí o Brasil precisa ter uma visão estratégica de entender o cenário e falar assim, olha, agora tem uma oportunidade para a gente ali chegar na União Europeia e negociar do seguinte jeito, nós somos democráticos, somos um grande produtor, está na hora da gente estar mais próximo. Os europeus estavam sedentos por aquilo. Aí você vai me dizer, mas não tem barreira política para o nosso agro ali? Tem. Ouvi dos alemães, os franceses não querem. E não querem por questões políticas, por questões culturais, protecionistas da sua indústria. Mas existem certos momentos que você tem a oportunidade de talvez romper essas barreiras. E eu entendo que a gente esteja vivendo um desses momentos no caso da Europa, mas eu acho que esse caso ilustra para responder a sua pergunta. Então, o que a gente precisa para dar certo ali, né, naquela oportunidade com a Europa, que vai servir para outros cenários geopolíticos ao redor do mundo? A gente precisa primeiro uma visão estratégica do país, com um planejamento de Estado. A questão comercial brasileira, do agronegócio, ou das exportações, ou da inserção do Brasil no mundo, ela não pode ser de governo.
Porque aí muda o governo, a gente já sabe o que acontece. Muda a política. Agora eu prefiro fazer negócio com a Venezuela ou com Cuba, ou não com a Europa, ou não com os Estados Unidos, ou eu brigo ou não com a China. A gente tem que colocar isso num outro patamar. E para isso acontecer, a gente precisa ter projeto de país. Nós não temos. Ponto. Assim, nós temos projetos de governo, a cada 4 anos muda o governo, é um projeto novo de Brasil, é uma visão totalmente diferente, ainda com semelhanças de um DNA terrível para a história do Brasil e para o nosso desenvolvimento, que é o populismo. Então, a gente está amarrado a isso. Então, teríamos que ter isso é um elemento. O segundo elemento que eu acho que você colocou aí, ou provocou, é a ideia de qual é o papel do mercado e não do governo. Se não dá para a gente depender do governo, que o nosso governo não tem essa visão estratégica, a gente tem que agir por conta própria. E aí, fazendo coro aqui ao que o Anderson comentou e o que ele já tem me colocado, o que eu tenho entendido um pouco do setor de vocês, é que vocês precisam ter uma voz organizada, amarrada, estratégica e preparada para esse mundo global. Não adianta só o Brasil ser bom, ser competitivo, ter margens incríveis, ser verde, se na hora da negociação não está preparado. O chinês está preparado para a negociação, e eu tenho pessoas que estão lá na China e que me contam, eles se preparam, eles sabem exatamente onde está a dor comercial, onde está a dor política, onde está a dor estratégica, e nós não temos esse nível de sofisticação. Por isso que eu acho que, não porque o Anderson me trouxe, mas eu acho muito feliz a oportunidade de vocês estarem pensando sobre geopolítica. Eu acho de extrema estratégia. Eu acho que essas negociações, elas não são só sobre questões comerciais, elas envolvem política, envolvem estratégia. E o setor como um todo tem que entender a geopolítica, tem que entender as questões macropolíticas para se posicionar e fazer os lobbies certos. Tem lobby a ser feito com indústrias alemãs que querem a entrada do agro brasileiro. Tem lobby a ser feito com setores americanos privados que querem a entrada do Brasil. Essa amarração, ela não acontece num nível só comercial. Você tem que trazer os elementos políticos, não só para os governos, mas para o setor privado. Então, eu acho que tem um papel para vocês estarem mais organizados, estarem mais conscientes desse tabuleiro geopolítico, mapear, olhar onde tem oportunidade, onde é que tem negociação, como é que extrai vantagem geopolítica, não só comercial, né? Coloca o elemento da geopolítica na negociação. Olha, Alemanha, desculpa, França, é problemático vocês não terem uma outra grande potência. Vocês dependeram de uma ditadura como a Rússia, a situação apertou. Não é melhor vocês dependerem de uma democracia? A gente tem que saber usar melhor. Eu acho que o setor como um todo de vocês pode fazer isso melhor se vocês trouxerem esse conhecimento, essa informação e coordenarem. Eu acho que essa é a lição ou a mensagem. Não dá, os americanos fazem isso muito bem, né? Eles trazem o governo até onde vai, mas o governo americano também não é o governo chinês. E grande das desvantagens dos Estados Unidos hoje é porque ele não consegue impor uma política governamental de incentivo. Não dá para os Estados Unidos criar um programa de desenvolvimento de infraestrutura que nem a China criou com uma nova rota da seda. Os Estados Unidos vai virar e falar assim, olha, construtoras americanas vão lá e façam. Então, eu acho que o modelo americano é interessante para nós, né, que não temos uma política tão centralizada. O setor privado americano, ele age por conta própria. E aí ele faz lobby e pressiona para o governo americano entrar ajudando. Nós temos que usar esse modelo mais híbrido e não esperar que o governo brasileiro vá fazer, uma vez que nós temos esses outros problemas políticos, assim, muito críticos. Respondido, Renata? Tudo certo, obrigada pela sua pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para os nossos painelistas? A gente está quase encerrando o painel, por gentileza, a última perguntinha. Oi, bom dia. Rodrigo Rajar, eu sou do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. A minha pergunta é para o Anderson, mas eu queria que a Stoller e a Baia pudessem fazer um comentário rápido. Nesse sentido de guerra, nunca é positivo o cenário, mas ao mesmo tempo existe um redirecionamento, criando muitas oportunidades.
Então, a pergunta é, para o setor agro, né, e aqui é um espaço para isso, será que nós estamos preparados para ocupar essas oportunidades, né? E aí a pergunta se estende para as empresas, se elas já visualizaram isso no Brasil e já começaram a direcionar ou indústrias ou novos investimentos aqui para o setor no Brasil. Obrigado. Um ponto importante. Dentro da lógica que o professor falou de dependência ou interdependência, a gente fala muito, né? O agro, né? O saldo de balança comercial do agronegócio brasileiro o ano passado foi de quase 140 bilhões de dólares. Porém, a gente usa uma análise aqui, é o saldo expandido, né? O Brasil exportou 140 bilhões de dólares líquidos de soja, milho, proteína animal, celulose, todos os outros produtos do saldo ou do setor do agronegócio. Mas a gente importou quase 30 e poucos bilhões de dólares, fertilizante, moléculas de defensivo, máquinas pesadas, máquinas de alta potência e alguns outros insumos tecnológicos que são fundamentais para o mundo agro. Então, acho que a gente está bem posicionado e fazendo o gancho lá da pandemia em 2020, 2021, a agricultura na Europa Ocidental, a agricultura nos Estados Unidos, no Canadá, parou. Porque o trabalhador da América Central não conseguia ir colher tomate na Califórnia, o trabalhador da Romênia não conseguia ir colher beterraba na França. Então, os fluxos de populações foram interrompidos, a agricultura desses países literalmente teve um shutdown, pararam, e a agricultura brasileira, o agronegócio, cresceu brutalmente em 20, 21 e 22. E ao mesmo tempo, a gente se aproveitou de uma diplomacia do Ministério da Agricultura ativa para se certificar que, mesmo com as interrupções logísticas da pandemia de 2021, as moléculas de defensivo chegassem no Brasil, o fertilizante chegasse no Brasil, as máquinas produzidas nos Estados Unidos ou na Europa chegassem no Brasil, e a agricultura floresceu e cresceu muito nesse período, com uma dose boa de anabolizante cambial, mas a agricultura brasileira aproveitou essa janela de oportunidade. E aí, quando eu vejo para as indústrias, mas eu deixo o Jorge e o Diego falarem em nome das indústrias, eu vejo que as indústrias também se reposicionaram. A China fechou, então moléculas produzidas na China eu vou trazer da África do Sul, vou trazer de outros países. Por quê? O agro brasileiro, na verdade, gente, é uma grande Embraer. A Embraer é uma grande exportadora agrícola, exporta avião, mas ela importa o pneu da Itália, a asa do Canadá, a turbina da Inglaterra, o avionics dos Estados Unidos, monta o avião tudo, empacota, agrega valor e vende o avião. Então, a gente exporta 1 tonelada de soja, 1 tonelada de milho, 1 tonelada de carne de frango, depois de montar matérias-primas que vêm de diferentes regiões do Brasil, lógico, com diferentes níveis tecnológicos, diferentes níveis de agregação de valor, mas a gente é uma Embraer, nós somos uma montadora de comida. E as indústrias, certamente, aí eu passo para o Jorge e para o Diego falarem a visão da indústria, mas a indústria, o tempo todo, tem que estar se reposicionando, como o professor falou. Cara, será que eu posso confiar na China? Será que eu tenho que levar agora a minha fábrica para dentro do Brasil? Será que a gente topa Cubatão? Quem tem cabelo branco aqui lembra de Cubatão nos anos 80. Será que a gente topa um Cubatão super mega poluído? Né? Tem a expressão americana NIMBY, né? Not my backyard, né? Todo mundo quer refinaria de petróleo, andar de carro, mas ninguém quer uma refinaria de petróleo no quintal de casa. Então, esse reposicionamento da indústria, eu acho que ele é constante, mas eu deixo para o Diego e para o Jorge falar a respeito. A gente tem 1 minutinho para cada um por conta do coffee que já está servido. Tá ok. Nós acreditamos muito, né, que nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Né, pessoas incluindo tanto a indústria quanto os nossos agricultores e parceiros. A Stoller, apesar de ser uma empresa americana, o fundador, Jerry Stoller, quando a empresa tinha 3 anos, ele trouxe a empresa para o Brasil, e nós estamos aqui há 50 anos. Hoje, 50% dos nossos negócios são aqui, e quase 65% das nossas pessoas no mundo estão no Brasil. Então, a gente acredita muito no potencial, e nós acreditamos que juntos, né, junto com as instituições de pesquisa, com os parceiros, com os agricultores, a gente pode vencer esse grande desafio que é ser o celeiro do mundo. Nós acreditamos veemente nesse objetivo, nesse propósito, e nós acreditamos nisso através de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento
de uma agricultura cada dia mais sustentável, do ponto de vista social, ambiental, mas também econômico para os agricultores, para a indústria e para toda a sociedade. Diogo. Bacana. Bom, para finalizar, eu vou evitar ser repetitivo aqui, mas passando um pouquinho da visão da Bayer, acho que vai de encontro muito com o que o Jorge trouxe também da Stoller, a gente acredita muito no potencial, obviamente, do Brasil. Hoje nós atuamos em mais de 100 países, Rodrigo, e posso dizer para você que o Brasil hoje é o segundo país em termos de operação para a Bayer, ficando atrás apenas da nossa estrutura nos Estados Unidos. E os resultados que nós tivemos aqui nos últimos anos, não só nós, surfando essa onda que o setor inteiro certamente surfou aqui, foram muito positivos e confirmam isso. Eu poderia trazer aqui vários exemplos, mas para não me estender, pensando especificamente em semente de milho, hoje o centro tecnológico, fora dos Estados Unidos, mais inovador que a Bayer tem no mundo, fica em Petrolina, no Pernambuco. Então, é um exemplo para citar o quanto que nós acreditamos, não só no potencial, mas na agricultura brasileira como um todo. Então, estamos aqui há mais de 100 anos e pretendemos, com certeza, continuar aqui nos próximos 100. É Petrolina. Petrolina. Gente, a gente está encerrando o nosso primeiro painel. Eu queria pedir salva de palmas para todo mundo que participou desse painel. Esse painel que foi engrandecedor, foi incrível. Obrigada a todos que participaram.